Para termos uma boa noção do que é a física quântica, primeiro precisamos entender o que é a física. A palavra física tem origem no grego antigo, physis, que significa natureza. Então, quando nós falamos vamos estudar física, na verdade estamos dizendo vamos estudar a natureza. Mas por que deveríamos estudar a natureza? E a resposta é bem simples. Porque é a natureza quem dita as regras do jogo chamado vida. Tudo aquilo que é possível ser feito deveria estar no manual da natureza, mas infelizmente este manual não existe. Talvez seja possível que seres humanos vivam por séculos, mas sem o manual só nos resta descobrir isso por conta própria. E é aí que entra o trabalho de um físico. Um físico tem como motivação compreender as regras da natureza, porque compreendendo essas regras podemos criar e aperfeiçoar tecnologias. Tecnologias que nos fornecerão bens materiais, como computadores e celulares, ou serviços, como internet e Netflix. Um ótimo exemplo disso são os nossos smartphones. Há 300 anos atrás, era impensável a comunicação em tempo real com alguém de outro estado. Só que nesse meio tempo, os físicos aprenderam sobre as leis da natureza do eletromagnetismo que possibilitou o desenvolvimento e a criação dos primeiros rádios de comunicação, sendo eles o pai do nosso telefone ou dos nossos smartphones. O ponto importante aqui é você compreender a diferença entre magia e tecnologia. A magia não respeita as leis da natureza e por isso mágica não existe, porque são as leis da natureza que ditam o que é ou não possível ser feito. Já a nossa tecnologia, ela não viola nenhum princípio ou lei da natureza. Muito pelo contrário, nossa tecnologia é um exemplo perfeito do que é possível quando nós aplicamos as leis da natureza usando aquela pitadinha de criatividade humana. Agora que entendemos o que é a física em si, está na hora de compreendermos o que é a física quântica. Na virada do século XIX para o século XX, os físicos já haviam aprendido muito sobre as leis da natureza, a ponto de acharem que já sabiam praticamente tudo. Porém, havia só alguns fenômenos que eles ainda não conseguiam explicar usando as regras, as leis da natureza que eles conheciam até então. Todo esse conhecimento acumulado até o início do século XX, nós chamamos de física clássica. A utilização da física clássica para explicar determinados fenômenos falhou miseravelmente, até que surge então o físico Max Planck, dando o pontapé inicial para o surgimento de uma nova área da física conhecida como física quântica. Para tentar explicar o fenômeno conhecido como radiação de corpo negro, Max Planck propôs uma teoria que não respeitava as leis da natureza conhecidas até o final do século XIX. E como os físicos acreditavam que já conheciam todas as leis, a teoria de Max Planck não foi bem aceita no início. O que tornou a física quântica tão especial e estranha era o fato dos fenômenos quânticos não respeitarem as leis da natureza que conhecíamos até então. À primeira vista, os fenômenos quânticos pareciam magia para os cientistas, mas eles perceberam que não era bem isso. Na verdade, poderíamos dizer que a física clássica, aquela que se desenvolveu até o final do século XIX, equivale a um jogo de futebol, que possui as suas regras, as suas leis. Já a física quântica, ela equivale a um jogo de handball, onde nós temos outras regras e outras leis. Isso significa que a física quântica não é desprovida de leis da natureza, e sim que as leis da natureza são diferentes. Ou seja, a física quântica não tem nenhuma relação com magia, bruxaria ou autoajuda. Ela é apenas um ramo da física que possui as suas próprias leis da natureza. Assim como nós temos o ramo da mecânica, que possui as leis de Newton, nós temos também o ramo do eletromagnetismo, que possui as leis de Maxwell. O problema é que quando nós tivemos o contato com os fenômenos, quando tentamos explicar os fenômenos quânticos, de primeira, que foi lá com Max Planck, nós não conhecíamos nenhuma das leis
da física quântica. E isso criou um misticismo muito grande dentro dessa área da física, que é tão ciência. A física quântica ela é tão ciência quanto a mecânica que nós aprendemos no ensino médio. Não existe nada de mágico na física quântica. A grande questão que surge neste momento é: quando que um fenômeno é explicado pela física quântica? Porque nós estamos cercados de fenômeno. A chuva é um fenômeno, o som é um fenômeno, um objeto que cai é um fenômeno. Tudo que você pode perguntar o porquê, como que ocorre aqui determinada ação, você pode encarar como sendo um fenômeno. Agora, quando que eu olho para o fenômeno e falo, isso é física quântica? Acredite, isso é bem simples de entender. Depois de compreender um pouco melhor a física quântica, os cientistas perceberam que a natureza trabalha como se houvesse uma chave de 3 estágios. Para fenômenos onde o objeto envolvido nesse fenômeno seja tamanho de bola de futebol, ou de tamanho de maçã, ou até mesmo de uma célula, esses objetos são tidos como grandes demais. São fenômenos que respeitam as leis da natureza da física clássica. Quando vamos para objetos um pouco menor, como átomos e moléculas, nós temos ali um regime intermediário que nós chamamos de semiclássico, onde átomos, a interação entre átomos e a interação de moléculas podem ser explicadas usando as leis, em parte, as leis da natureza da física clássica, em parte, as leis da natureza da física quântica. Agora, quando vamos para objetos que são menores que um átomo, que nós chamamos de partículas subatômicas, nesse regime nós já estamos 100% na área da física quântica. E os fenômenos observados nesse regime são descritos pelas leis da natureza da física quântica. Com mais de 100 anos do surgimento da física quântica, os físicos foram capazes de realizar diversas descobertas sobre as leis da natureza para partículas subatômicas. E, curiosamente, foram essas descobertas que permitiram a criação e o desenvolvimento dos microchips, que estão presentes nos nossos computadores, celulares e outros eletrônicos. Não podemos terminar essa aula sem falar das válvulas eletrônicas e dos transistores. No início da década de 50, a eletrônica se desenvolvia de forma acelerada graças ao surgimento das válvulas eletrônicas. Resumidamente, são as válvulas que foram responsáveis pelo processamento de informações nos primeiros computadores que surgiram lá na década de 40, década de 50. E quanto mais válvula, melhor. Porém, tínhamos um problema. As válvulas eletrônicas são construções criadas a partir da física clássica, das leis da física clássica. Isso significa que nós não conseguimos fazer válvulas muito pequenas, e era uma limitação muito importante, já que o primeiro computador que surgiu com um sistema de válvulas eletrônicas, chamado ENIAC, ele possuía 18.000 válvulas em um tamanho aproximado de 180 metros, basicamente o tamanho de uma casa ou apartamento. Com a avançada compreensão das leis da física quântica, os cientistas descobriram que poderíamos criar um material que executaria a mesma função de uma válvula, só que, como vocês sabem, a física quântica trata de coisas bem pequenininhas. Sendo assim, esse material, conhecido como semicondutor, deu origem ao que nós chamamos de transistores, onde um transistor que executa a mesma função de uma válvula pode ser até bilhões de vezes menor que uma válvula. Só para vocês terem uma ideia, um processador i7 possui aproximadamente 1,7 bilhões de transistores, em um tamanho de poucos centímetros, bem diferente do primeiro computador digital, o ENIAC, que possuía 18.000 válvulas e um tamanho de 180 metros quadrados. Isso significa que, se não fosse o desenvolvimento da física quântica, as descobertas e tudo mais, nós não íamos conseguir miniaturizar os dispositivos eletrônicos. Nós não íamos ter computadores em casa, nós não íamos ter celulares ou qualquer outro dispositivo que necessite de um chip. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer
3 convites. O primeiro, clicar nessa bolinha e se inscrever no canal. O segundo, assistir o próximo vídeo desta série sobre a radiação de corpo negro. E o terceiro, visitar a nossa plataforma de cursos gratuito com entrega de certificado digital, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Valeu!